Shalom, eu sou Orochi Ezra, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um breve comentário em cima do Sefer Ivrim, capítulo 1, verso 3, o livro de Hebreus, o capítulo 1, o verso 3, que diz assim nas versões convencionais: o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Geralmente, quando nós lemos esse texto em português, que são traduções que vieram do grego, o texto vai dizer que ele é a expressa imagem da sua pessoa. Esse conceito de pessoa não é um conceito totalmente coerente e adequado com o pensamento judaico, uma vez que quando falamos de pessoa, expressa imagem, ou seja, ele reflete a pessoa de Elohim, na mente de um leitor, principalmente que vem com uma mente totalmente influenciada por uma teologia ocidentalizada romanista, ele já é remetido à ideia de trindade, né? De Pai, Filho e Espírito Santo como sendo três manifestações de Deus, né? E são três deuses que na verdade são um, né? Então é um conceito que não é tão bem explicado dentro da literatura cristã, até porque não se tem como explicar, porque se fosse explicado não seria trindade, né? O termo mistério da Santíssima Trindade é um termo que foi cunhado por Agostinho justamente por conta da incapacidade de explicar tal expressão. No entanto, dentro da mentalidade judaica, isso é algo totalmente diferente, até porque o que nós temos como credo dentro de uma visão judaica Netzari, assim como em todos os segmentos judaicos, é o Shema, né? E o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, é um conceito que ele fala de uma unicidade e unidade de Elohim em termos que é incompreensível pela capacidade humana. Quando nós lemos, por exemplo, Talmud Torá 1.7, Ramban explica um pouco isso, e inclusive esse conceito ele é entendido até de forma equivocada dentro do judaísmo rabanita, que tem dificuldade em crer em Yeshua como Mashiach, pelo fato de nós, Netzarim, dizermos que Yeshua ele é uma manifestação do Eterno aqui na Terra, uma emanação do Eterno. E o judaísmo rabínico vai dizer que Deus não pode ser homem, com base justamente nesse princípio estabelecido por Ramban. No entanto, como nós falamos em outro material, Ramban ele não diz que o Senhor não pode ser, ele diz que o Senhor ele não é. E em nenhum momento ele diz que o Senhor não pode ser, ele não limita Elohim, até porque ele não seria ignorante o suficiente para tentar fazê-lo, como muitos que se dizem conhecedores de Allahá hoje o fazem. E o texto de Ivrim ele é muito interessante porque ele inicia dentro de uma perspectiva hebraizada da seguinte forma, esse versículo aqui, o verso 1.3, ele diz assim: Verhuzoá kevodô, o Senhor é o Zorra da sua glória. Quando nós falamos de Zorra, né, Zorra, para quem está familiarizado com a literatura judaica, nós sabemos que o Zoa é um material, o nome Zorra, Sefer Zoa, significa livro dos esplendores, livro das luzes. Então há um livro que fala justamente das luzes de Elohim. Qual é o objetivo? Um dos objetivos desse livro é falar, ele retrata o Criador dentro de uma linguagem incompreensível, infinita. Ele é chamado de Ensof, o infinito, dentro dessa literatura. No entanto, o livro de Zohar fala como esse infinito ele se manifesta dentro da criação. E quando ele se manifesta, ou seja, o Eterno ele é luz, né? Só que ele é uma luz infinita, é uma luz que é intangível, que nenhum homem poderia enxergá-la. Então, quando ele fala do Eterno como sendo luz, e uma luz com uma força incalculável, ele fala que vai mostrar que o Eterno, para se manifestar dentro da criação,
ele vai se contrair. É como se essa luz ela fosse ser subtraída, né? E aos poucos fosse perdendo o seu brilho, o seu fulgor, para que então o homem pudesse recebê-la ou ser receptível a essa luz. Então o livro do Zohar ele fala justamente das manifestações do Criador na humanidade, como ele se manifesta em um mundo, nesse mundo que é chamado de Malkut dentro do Zohar, que é um mundo onde impera o pecado, a Yetzer Hará, o egoísmo, o orgulho, a maldade, então onde impera tudo aquilo que é de ruim. Então ele se contrai, ele se subtrai para que o homem possa ser então, para que ele venha a ser acessível ao homem. Então quando se fala dessa subtração, ele vai falar das chamadas Sefirot. A expressão Sefirot, dentro do livro do Zohar, é uma referência às luzes, aos atributos. Inclusive, Sefirot vem de Sefirá, que dá origem à expressão Sefer, que é livro. Por isso que a gente tem Sefer Zohar, o livro dos resplendores, o livro das luzes. E quando se fala de Sefirot, Sefirot também é uma referência a atributos. Então, Sefer Zohar significa também o livro dos atributos de Elohim. Então, a expressão Sefirot é conhecida como luzes, como atributos dentro do Zohar, e também é entendida como sendo, são 10 Sefirot, como sendo 10 mundos, que na verdade são 10 degraus. Ou seja, o degrau 1, degrau 2, degrau 3, até o 10º degrau. Esses degraus é como se o Eterno ele se manifestasse em cada um desses degraus, e à medida que esses degraus vão descendo, o Senhor vai se subtraindo mais, ou seja, a luz ela vai ficando mais fraca. Por quê? Porque quanto mais baixo o degrau, mais pecado, menos receptividade da luz e menos capacidade do homem que está cheio de pecado receber essa luz. Então essa luz ela vai se subtraindo, se contraindo, né? Então esses degraus, as 10 Sefirot, elas também são uma referência às chamadas aos mundos existentes, ou seja, são níveis de revelações ou de revelação que o Criador dá de si mesmo. E o texto está dizendo que Yeshua, ele é o Zohar, ou seja, ele é as luzes, ele é os brilhos, né, do próprio Eterno. E o Zohar, ele mostra, né, que o Eterno ele se manifesta dentro da humanidade através de pilares, que são chamados de pilar do Pai, pilar da Mãe e o pilar do meio, que é o pilar do Filho. Esse pilar do Filho, ele é uma junção de 6 Sefirot. Isso é interessante porque 6 fala do número do homem. Então ele é uma junção de 6 luzes do Eterno, 6 atributos do Eterno que se manifestam na Terra. E há um conceito muito interessante, porque o Sefer Zohar, ele comenta Gênesis 1:26, quando fala que o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele vai dizer da seguinte forma acerca do filho, do pilar do meio, do Zohar, né, do Mashiach. Ele vai dizer assim: o mais reverendo ancião abriu uma exposição desse versículo dizendo: Simeão, Simeão, quem é que disse, façamos o homem? Quem é esse Elohim? Com essas palavras, o mais reverendo ancião desapareceu antes que alguém ouvisse. Rabi Simeão, ouvindo que ele o chamara de simples Simeão, e não Rabino Simeão, disse aos seus colegas: de certo que este é o santo, bendito seja ele, de quem está escrito. E o antigo Dias estava sentado. Verdadeiramente agora é a hora de expor este mistério, porque certamente há aqui um mistério que até agora não foi permitido divulgar, não agora percebemos, mas agora percebemos que é dada a permissão. Ele então prosseguiu: um rei tinha vários edifícios a serem erguidos, e ele tinha um arquiteto em seu serviço que não fez nada exceto com o seu consentimento. Então ele fala de um arquiteto, gravem isso, com base em Provérbios 8:30. O rei é a sabedoria superna acima, o pilar do meio é o rei abaixo. Então ele fala do rei, que é a sabedoria superna acima, o pilar de cima. O pilar do meio é o rei abaixo. Elohim é o arquiteto acima, sendo como tal a mãe celestial. E Elohim é também o arquiteto abaixo, sendo assim a presença divina, Shekhinah abaixo.
Agora, uma mulher não pode fazer nada sem o consentimento do marido. E todos os edifícios foram criados através dessa emanação. Aí ele usa a expressão absolute. Então ele vai dizer que todos os edifícios, ou seja, que na verdade tudo na criação foi criado por intermédio dessa emanação, absolute. Quem é essa emanação segundo o texto? Aí ele vai dizer, o pai disse à mãe por meio da palavra, Amirá, seja assim e assim, e logo foi assim como está escrito. E ele disse, Elohim, que haja luz, e houve luz. Ou seja, um disse a Elohim que haja luz, o dono do edifício deu a ordem e o arquiteto executou imediatamente. Segundo o Midrash Rabbah e o próprio Zohar, o arquiteto é a própria Torá, né? É a própria Torá. Midrash Rabbah de Bereshit 1.1 vai falar de 6 coisas que foram criadas antes da criação do mundo. A Torá, o trono da glória, os patriarcas, Israel, o templo e o nome do Mashiach. E a Torá ela é vista como um arquiteto que dá origem a todas as coisas. E a Torá ela é vista também como sendo uma emanação, ou seja, assim como eu falei no início, aonde Elohim, a luz de Elohim se subtrai, aonde Elohim se contrai e se manifesta para que o homem venha recebê-lo, ou para que ele venha se tornar receptível ao homem, uma vez que ele, na sua fungência, na sua manifestação de Ein Sof, ele é incompreensível, irreceptível, então ele se manifesta, ele se subtrai para que o homem então possa recebê-lo. Essa leitura foi feita no Zohar 1.22a. No Sefer Zohar, ou seja, no livro dos atributos, dos esplendores, no capítulo 2, 115, o texto diz assim ainda sobre o filho. Melhor é um vizinho que está próximo do que um irmão distante. Este vizinho é o pilar do meio na divindade, que é o filho de Iá. Ele vai dizer agora que o filho é chamado de pilar do meio e também é chamado de filho Ben Elohim, filho de Deus, filho de Iá. E o próprio Yeshua, ele se colocava dessa forma, né? Então, esses textos, dentre tantos outros, ele lança a luz exatamente sobre aquilo que o escritor de Sefer Ivrim, ele estava dizendo como o Senhor ele é a luz da sua fungência, ou seja, Yeshua é aquele que reflete as luzes dos atributos da glória do próprio Criador. Diferente do homem que foi criado de uma forma diferente, ele é criado refletindo as luzes do Criador. O texto, quando fala da criação do homem, ele fala que foi feito o homem segundo a sua imagem e semelhança, e o homem ele falha. O Mashiach, né, o texto vai dizer que ele é criado segundo as luzes do Criador, ele reflete as luzes do Criador, e o texto vai dizer assim ainda no Sefer Ivrim, que ele é a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, ele é a imagem da sua Atsimuti, ou Kenume, ou seja, ele é a imagem da sua manifestação, da sua emanação, ou da sua substância. E isso foge totalmente do conceito trinitariano existente hoje. Porque o que o judaísmo nazareno ensina? Que o Mashiach, ele é uma manifestação do Eterno. O Eterno se subtrai e se contrai para que ele possa então ser alcançado, ser receptível à sua criação. Quando o texto fala de Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, ele está falando de pilares, que são manifestações. O pilar do Pai, o pilar da Mãe e o pilar do meio, que é chamado de arquiteto e é chamado também de filho. Por que arquiteto? Porque é por intermédio do pilar do meio, que é o reflexo do pilar do Pai e da Mãe, ou seja, o pilar do meio tem os atributos do pilar do Pai e o pilar da Mãe, e é o pilar do Filho, o pilar do meio, que é chamado de arquiteto e filho de Iá, é que criou todas as coisas. E o texto, ele vai continuar dizendo que o Filho, esse pilar do meio, ele se manifestou em carne. O texto de João 1.1, ele vai dizer exatamente dessa forma. O texto começa de João, nas versões convencionais, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou seja, a palavra era Elohim.
Esse com, né, existe um manuscrito que o Vaticano ele liberou de João, e o texto ele é curioso porque ele termina com Atos capítulo 1, verso 35, e inicia com João 1 até o João 1, 29. E o texto ele sugere uma tradução diferente, porque ele traz a expressão Etzel, ele traz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era uma emanação de Elohim, né? Então a expressão Etzel, que é pode ser entendida como preposição, como com, em, ao lado, com Elohim, perto de Elohim ou ao lado de Elohim, ela também significa emanação, porque ela nos traz a ideia, Etzel, Aleph, Tzadik e Lamed, ela traz também a ideia de Atzlut, é a raiz, o shoresh é o mesmo. Então por isso que é como se o tradutor que traduziu o texto do texto grego, ele perde isso, ele usa a preposição. No entanto, dentro da versão hebraica, nas versões semíticas, já havia esse entendimento. É um manuscrito que data por volta do século 9 e 10, mas reflete exatamente esse entendimento. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra era a emanação de Elohim, e a palavra era Elohim. Ou seja, a palavra ela era a manifestação do próprio Elohim aqui na terra. Por isso que João ele vai dizer, né, que a palavra se fez carne, né? Ela se materializa, ela toma forma e passa então a habitar dentre nós. Yeshua é essa palavra, né? Ele é o Zoar, é aquele que reflete as luzes de Elohim, os atributos de Elohim de forma perfeita dentro da criação. Quando nós seguimos o Mashiach Yeshua, quando nós obedecemos o Mashiach Yeshua e buscamos andar nas suas pisadas, nós também refletiremos as mesmas luzes do Criador por intermédio do Mashiach Yeshua. Espero que os irmãos tenham compreendido. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Fiquem na paz. Um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom.